Vamos começar. O tema da nossa aula de hoje é fábula em versos, estrofes, versos e rimas, aspas e travessão. Este é o tema da nossa aula de hoje. Vamos para a nossa rotina, ó. Irei explicar o que é verso, estrofe e rima. Vamos juntos identificar em um poema versos, estrofes e rimas. Vou apresentar para vocês o autor Pedro Bandeira. Depois faremos a correção coletiva e explicativa da apostila de língua portuguesa, páginas 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. E no final, faremos uma conversa sobre o conteúdo estudado. Características de um poema, ó, vamos identificar as características de um poema, o que tem em um poema. Tem verso. O que são os versos? Os versos são as linhas do poema. Também temos as estrofes. O que é estrofe? Cada bloco de versos separados por um espaço. E temos a rima, que é uma repetição sonora de palavras que podem estar no final ou no meio dos versos. Então vamos lá, hein? Características de um poema. Um poema tem versos, estrofes e rimas, ok? O autor também pode decidir se o seu poema terá ou não rimas, fica a critério dele. Acompanhe a leitura de um trecho do poema Vá Já Pra Dentro, Menino, de Pedro Bandeira. O título é Vá Já Pra Dentro, Menino. Como vou saber da chuva se eu nunca me molhar? Como vou sentir o sol se eu nunca me queimar? Como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? Como eu vou saber das gentes sem aprender a gostar? Esse poema é de Pedro Bandeira e foi retirado do livro Palavras de Encantamento. Então, ó, este é um poema de Pedro Bandeira. Quantos versos tem um poema? Vamos contar junto com a tia Camila? Não vale contar com o título, combinado? Então, ó, primeiro verso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, neste poema tem 8 versos. E quantas são as estrofes? Vamos analisar o poema junto comigo? Ó, nós lemos que estrofe é um conjunto de versos separados por um espaço, não é isso? Então aqui, ó, eu tenho a primeira estrofe. É um conjunto com 4 versos, ó. Essa é a primeira estrofe. Um espaço separando a próxima estrofe, também com 4 versos. Então, neste poema, desculpa aqui, tem 2 estrofes. O autor decide quantos versos terá a sua estrofe. Neste poema, Vá Já Pra Dentro, Menino, o autor ele escolheu que as suas 2 estrofes teriam 4 versos cada uma. Já no poema Beija-Flor, que nós lemos na nossa última aula de ciências ao vivo, nós vimos que o autor decidiu fazer uma estrofe com 4 versos e outra estrofe com 2 versos. Fica a critério do autor, ok? Quais são as palavras que rimam? Vamos analisar? Aqui junto com a tia Camila na primeira estrofe, ó. Como eu vou saber da chuva se eu nunca me molhar? Como eu vou sentir o sol se eu nunca me queimar? Quais são as palavrinhas que rimam? Vamos ver?
nessa estrofe? Ó, molhar e queimar. Segunda estrofe, vamos analisar? Como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? Como eu vou saber das gentes sem aprender a gostar? Quais são as duas palavrinhas que rimam nesta segunda estrofe? Ó, sujar e gostar. A fábula da atividade de hoje foi escrita por Pedro Bandeira. Então vamos lá, relembrando, ó, na nossa penúltima aula de língua portuguesa, você que não foi ao vivo, que foi numa rotina de atividades para vocês lá pelo Positivo On, vocês conheceram a fábula O Burro na Pele de Leão, né? Na penúltima aula de língua portuguesa, e na última aula de língua portuguesa tiveram que reescrever algumas falas da fábula A Garça Velha, ok? Agora, a fábula de hoje, quem escreveu foi Pedro Bandeira, este senhor aqui, ó. Conhecendo o autor, Pedro Bandeira. Uma frase, ó, que ele escreveu. Eu acredito que minha profissão seja de plantador de esperança. Eu acredito nisso. É por isso que eu escrevo. É por isso que eu vivo. Pedro Bandeira. Agora vamos conhecer um pouquinho da biografia do autor. Pedro Bandeira nasceu no ano de 1942 em Santos, São Paulo. Trabalhou como ator, diretor, cenógrafo, jornalista e publicitário, antes de se dedicar integralmente, à literatura infantil e juvenil. Hoje é autor de livros infanto-juvenis de maior sucesso no Brasil, escrevendo sobre temas importantes como cidadania, ecologia e comportamento. Tem uma imagem aí do Pedro Bandeira na apostila de vocês, na página 47. Ó, livros do Pedro Bandeira. A fábula que vamos conhecer hoje foi retirada deste livro aqui, ó, Fábulas Palpitadas. Alguns desses livros tem na biblioteca da nossa escola. E espero em breve que possamos estar lá e vale a pena vocês guardarem esse nome, Pedro Bandeira, para depois escolher um livrinho dele lá na biblioteca e conhecer, ok? Ó, Fábulas Palpitadas, O Valente de Calça Molhada, Cidinha e a Pulga da Cidinha, Mais Respeito, Eu Sou Criança, O Fantástico Mistério de Feijolinha, Esses Bichos Maluquinhos e o último, O Melhor Presente. Esses são alguns livros dele, tá, pessoal? Existem muitos outros. Agora sim, página 46, apostila de língua portuguesa. Fábula em versos. Ó, narrativa poética é uma forma de poesia, é um tipo de texto que conta uma história onde aparece um narrador e outros personagens. A história é inteira contada em versos. Então, a fábula que nós vamos ver hoje é uma narrativa poética, tem características de um poema. Vamos lá, acompanhe a minha leitura ou pela tela, né, ou pela sua apostila, você decide. O burrico cantor. Carregado ia um burrico muito triste com a vida. Para esta vida cansativa deve haver uma saída. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá num galho a cantar. Eu já sei como escapar dessa vida atribulada. Vou cantar como canário para levar vida folgada.
Vou fazer como ele faz. Nunca mais serei tão triste. Chega de comer capim. Vou comer somente alpiste. Desse dia em diante, só alpiste ele comia e sonhava com sucesso. De esperança ele vivia. Sem comer como devia, foi ficando bem magrinho. Só comia alpiste e sonho, para imitar o canarinho. Quando achou que estava pronto, preparou-se para cantar. Mas, por mais que ele tentasse, conseguia só zurrar. Ha, ha, ha. Foi azar desse burrico esforçar-se por cantar. Mas seria bem pior se imitasse o passarinho e tentasse até voar. E lá vem o palpite. No final desta história, eu queria perguntar: por que é que um pobre burro também não pode cantar? Por que é que qualquer um, se tentar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treine muito colherá sua vitória. Por isso, eu quero propor outro fim para essa história. O burrico foi treinando e aprendendo afinação. Foi cantando dó, ré, mi, foi compondo uma canção. Logo mais aconteceu na cidade um festival e lhe deram até o prêmio de artista original. Seu sucesso foi tremendo, virou mais que sensação e acabou cantando em rádio e até televisão. Que canário canta bem, isso todo mundo sabe, mas um burro ser cantor é mais do que novidade. Então, ó, vamos lá. Aqui, nessa fábula em versos, né, que vocês aprenderam, que é uma narrativa poética, cada linha dessa fábula é um verso. Nesta fábula, Pedro Bandeira escolheu o sinal aspas para sinalizar a fala do burrico. Ele não usou travessão. Ele, por opção, escolheu, né, por vontade própria, colocar aspas para sinalizar a fala do burrico, ok? Então, neste texto não tem o travessão para sinalizar. Ele usou aspas, esse sinalzinho de pontuação aqui, ó. Começa na fala do burrico, começa com aspas. Quando termina a fala do burrico, também temos aspas. Vamos lá, ó. Separe a fala do narrador, que é quem conta a fábula, e a fala do personagem, que é o burrico. Vocês, quem ainda não fez, pode fazer agora comigo, ok? Escolham aí duas cores. Eu escolhi o laranja para a fala do narrador, escolhi o verde para a fala do burrico. Precisa ser a mesma cor da tia Camila? Não. Você escolhe qual cor você quer para o narrador e qual cor você quer para o burrico, ok? Agora, nós vamos sinalizar, nós vamos sublinhar a fala do burrico e a fala do narrador. Já que o Pedro Bandeira usou aspas para sinalizar a fala do burrico, ó, está mais fácil identificar a fala do burrico, não é isso? Então, separem aí com a cor que você escolheu. Eu escolhi verde. Ó, no segundo verso é a fala do burrico. Separei de verde. O primeiro é a fala do narrador, então é com a cor laranja. No segundo, não, no terceiro verso não tem aspas, então é do narrador. Quando não tem aspas, é do narrador. Quando tem aspas, é do burrico. Ó, chegamos à terceira estrofe dessa fábula, com aspas. Então, toda essa estrofe é a fala do burrico, ok? Ó, reparem que começou com aspas e terminou com aspas. Com aspas, esse sinalzinho aqui de pontuação. Não tem mais aspas, então, ó, todas as outras falas são do narrador, ok? Se você ainda não fez, separe a fala do burrico
está no segundo verso e é a terceira estrofe toda, e depois você volta para sinalizar a fala do narrador. Então, ó, fizemos, ok? Tia Camila sinalizou aqui de verde a fala do burrico e de laranja a fala do narrador. Página 48, ó, da apostila de língua portuguesa. Número 2. Qual é o título do poema? Olha lá, ó, O Burrico Cantor. Atividade 3. Do que o burrico estava cansado? Vamos analisar as opções? Ele estava cansado de ouvir o canarinho cantar no galho da árvore, ou de trabalhar, ou de comer alpiste em todas as refeições. De trabalhar, né? Nós lemos isso na fábula. 4. Releia este trecho. Chega de comer capim, vou comer somente alpiste. Letra A. Pinte no trecho o nome do alimento que o burrico costumava comer. Nós vamos pintar de verde. Qual é o alimento que ele costumava comer? Ó, capim, né? E com a cor azul, o que ele passou a comer? Alpiste. Aqui a tia Camila sublinhou, mas vocês têm que pintar, tá? Com a cor verde, a palavrinha capim, e com a cor azul, a palavrinha alpiste. Letra B. Por que o burrico afirma que somente comerá alpiste? Primeiro, porque ele está enjoado de comer capim, ou porque para cantar como canário, deve comer o que o canário come? Vamos lá. Porque para cantar como o canário, deve comer o que o canário come, né? O canário come alpiste. Número 5, ainda na página 48, ok, pessoal? Leia o trecho abaixo. Só comia alpiste e sonho, para imitar o canarinho. No trecho, o sentido da palavra sonho é aquilo que acontece quando dormimos, bolinho frito com recheio, ou aquilo que desejamos. Aquilo que desejamos. O burrico queria muito cantar como canário, né? Então, este é o sentido da palavra sonho neste trecho. Número 6. Reescreva o texto substituindo sonho por outra palavra sem alterar o sentido. Qual é a outra palavra? Quais são, né, as outras palavras que têm o mesmo significado que sonho, mas com uma escrita diferente? Vocês já aprenderam. Isso são sinônimos. Vocês vão pesquisar e escrever. Não precisa ser igual da tia Camila, tá? Eu trouxe aqui uma sugestão de resposta. Então, vamos lá, ó, sem alterar o sentido da frase. Só comia alpiste e seu desejo para imitar o canarinho. Nesta frase, a palavra desejo tem o mesmo significado do que sonho, ok? Apostila, página 49. Escreva uma frase em que a palavra sonho tenha um significado diferente de desejo, aspiração. Vamos lá, eu trouxe uma sugestão de resposta, ó. O meu sonho preferido é o de goiaba. Aqui, a palavra sonho significa um alimento, um pãozinho, né? Um bolinho com recheio, ok? Atividade de número 8. No meio da história, há um trecho em que se emite uma opinião a respeito dela. Observe. E lá vem o palpite. No final dessa história, eu queria perguntar: por que é que um pobre burro também não pode cantar? Por que é que qualquer um, se tentar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treine muito colherá sua vitória. Por isso, eu quero propor outro fim para essa história. Letra A.
Como é chamada essa intromissão no meio da história? Ó, está aqui, ó, no subtítulo, palpite. B. O poema O Burrico Cantor dialoga com outra fábula. Que trecho do palpite confirma essa afirmação? Por isso, eu quero propor outro fim para essa história, ou por que é que um pobre burro também não pode cantar? Vamos lá, ó. Por isso, eu quero propor outro fim para essa história. Página 50, ó. Releia a fábula O Burro na Pele de Leão. A moral dessa história é a mesma que a do Burrico Cantor? Vamos lá, vamos analisar aí com a tia Camila. Na fábula O Burro na Pele do Leão, a moral da história diz: não basta mudar a aparência, se a natureza permanecer a mesma. Já na fábula do Burrico Cantor, diz que se com muita insistência você batalhar, desejar e trabalhar em cima do que você quer, você alcança, não é isso? Então, ó, as duas fábulas têm moral, cada moral tem o seu significado diferente. Então, ó, a moral dessa história é a mesma? Não, né? Cada moral tem o seu significado e são significados diferentes. 10. Que ideia resume melhor a moral da história de O Burrico Cantor? Então vamos lá, hein? Não adianta se dedicar para se tornar algo que não se é. Qualquer um que se dedicar muito vai alcançar seu objetivo. A Camila acabou de falar na atividade 9, né? Então, ó, qualquer um que se dedicar muito vai alcançar seu objetivo. 11, perdão. Qual é a diferença entre a moral da história, o burro na pele do leão, e a do burrico cantor? Também já expliquei, mas vamos ler? A moral da primeira história dá a entender que mudar só por fora não adianta, se por dentro você permanece o mesmo. Já na fábula O Burrico Cantor, a ideia é que com muito treino a mudança é possível. O burrico queria muito ser cantor, ele treinou e conquistou o objetivo dele. Vamos lá. Estrofes, versos e rimas. Vamos relembrar? Verso é cada linha do poema e estrofe é cada bloco de versos evidenciados por um espaço em branco, ok? Número 1. A história do Burrico Cantor é contada em versos. Por isso, esse texto pode também ser chamado de narrativa poética. Eu já expliquei para vocês o que significa narrativa poética. Conte e registre a quantidade de estrofes. Atenção, pessoal, eu preciso contar com a parte do texto e lá vem o palpite, ok? Então, ó, são quantas estrofes? 14. E quantos versos tem essa fábula? 30. Número 2. Releia essa estrofe e circule as palavras que rimam. À procura de uma ideia, para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Então, ó, neste trecho, quais são as duas palavrinhas que rimam? Ó, vocês vão circular, trabalhar e cantar. As duas terminam com ar. Página 51. Número 3. Complete o quadro conforme o exemplo. Ó, primeiro já está feito, né? Rimas encontradas no texto, nessas duas colunas. E na última coluna, você pode pesquisar e escrever uma outra palavra que não aparece na fábula. Ó, atribulada rima com folgada, que também rima com estrelada. Nesta linha, todas as palavras terminam com da. Afinação. Ó, a Camila trouxe uma sugestão de resposta.
canção. Afinação, canção. Pesquisei uma outra palavra que não aparece no texto. Coração. Então, afinação, canção e coração terminam com ão. Cantar. Qual é a palavrinha que termina com a? Voar. Eu pesquisei e trouxe uma sugestão para vocês. Escalar. Então, ó, cantar, voar e escalar são palavras que rimam. Agora, ó, original. Rima com qual palavra que está no texto? Festival. E trouxe uma outra sugestão de resposta, ó, especial. Precisa estar igual da tia Camila? Não. Você pode escrever outras palavras. Porém, tem que analisar, ó, o finalzinho da palavra para conseguir rimar, ok? A última linha, a apostila deixa livre. Você escolhe a palavra do texto, ok? Eu trouxe uma sugestão, ó, magrinho está no texto, que rima com canarinho, que rima com bichinho, não está no texto, ok? Magrinho, canarinho e bichinho são palavras que rimam. Aspas e travessão. Atividade número 4, ainda na página 51. Releia este trecho do texto e sublinhe a fala do burrico. Carregado ia um burrico, muito triste com a vida. Para essa vida cansativa, deve haver uma saída. Tia Camila já conversou com vocês que Pedro Bandeira decidiu usar o sinal de aspas para sinalizar a fala do burrico cantor. Ele não usou travessão. Então, ó, neste trecho fica fácil identificar qual é a fala do burrico. Vocês vão sublinhar. Letra A. Foi utilizado um sinal para indicar a fala desse personagem. Que sinal é esse? Pinte-o no trecho. Então, ó, vocês vão pintar as aspas aqui no começo da fala do burrico e vão pintar também as aspas que aparecem no final dessa fala, ok? B. Volte à fábula e contorne o outro trecho que apresenta aspas e que, portanto, é a fala do personagem. Nós já fizemos isso quando separamos a fala do burrico e a fala do narrador, né? A fala do burrico está a outra fala do burrico está na terceira estrofe da fábula. Além de travessão, a fala de personagens pode ser indicada entre aspas, ó, como foi feito aqui. Começo com aspas e termino com as aspas. O uso de aspas ou travessão para marcar a fala é uma opção de estilo. O autor escolhe se usará aspas ou travessão. Então, como a tia Camila disse anteriormente, fica a critério do autor. Ele que escolhe se ele usará as aspas ou travessão para representar uma fala no texto. Apostila, página 52, ó. Procure em livros, na biblioteca ou em casa, nesse momento é só em casa, né? Trechos em que o travessão ou aspas são usados para indicar a fala de personagens. Copie um desses trechos aqui. Então, ó, vocês vão procurar aí na casa de vocês, né? É pessoal, mas a Camila trouxe uma sugestão de resposta para vocês. Eu trouxe duas, ó. No primeiro momento eu usei o travessão e no segundo eu usei aspas. Vamos ver quem é melhor. É o melhor? Perdão. Vamos ver quem é o melhor. Aquele que chegar primeiro no lago é o campeão da mata. Esse trecho ele foi tirado da fábula A Lebre e a Tartaruga, que a tia Camila já contou para vocês essa fábula aqui. Então, ó, neste trechinho eu escolhi usar o travessão. Segundo trecho, para a casa da vovó, do outro lado do bosque. Esse trecho é da fábula Chapeuzinho Vermelho. Reparem, ó, que eu escolhi usar as aspas
esse sinal de pontuação, eu começo a fala com aspas e termino a fala com aspas. Então, a fala do personagem está entre aspas. Imagine uma conversa entre o burrico e o canarinho e registre-a utilizando aspas ou travessão para indicar a fala deles. Depois, faça um desenho dos dois personagens conversando. Então, vamos lá. Aqui é pessoal, mas a Camila trouxe uma sugestão de resposta para vocês. Vocês vão escrever uma fala, uma conversa entre o burrico e o canarinho e vão escolher se vão usar aspas ou travessão. Ó, eu trouxe o exemplo com o travessão e com as aspas, ok? O burrico disse ao canarinho: "Você tem um canto muito lindo, canarinho." O canarinho respondeu: "Obrigado, burrico. Você também pode cantar, é só treinar." Então, neste trecho, eu escolhi usar o travessão. Ó, no segundo trecho, é o mesmo diálogo, a mesma conversa. Porém, para sinalizar a fala, eu usei o sinal de pontuação aspas. O burrico disse ao canarinho: "Você tem um canto muito lindo, canarinho." O canarinho respondeu: "Obrigado, burrico. Você também pode cantar. É só treinar." E última atividade dessa página, vocês terão que registrar por meio de desenho, dentro deste quadro, a conversa entre o burrico e o canarinho. Vão fazer um desenho para representar o burrico e o canarinho conversando, ok?